Chegou aqui uma pergunta do Digo Terrucci. Dentro disso que você falou, é correto entender que o conhecimento é algo amoral, sem juízo de valor? A energia nuclear, por exemplo, pode iluminar uma cidade ou devastar com bombas? Exatamente. Tanto que Da'at, que é o centro da árvore da vida e da morte, é a mesma esfera, não esfera. Então, conhecimento é nulo. Tipo, se eu tenho um martelo, eu posso usar para pregar os pregos na parede, ou para, quando eu brigar com o Zack, eu dou com uma martelada na cabeça dele e mato ele. Então, o conhecimento de uso é o mesmo, né? Então, como você vai usar é que está definido. Aí entra o tal do livre-arbítrio. E, de novo, aquele exemplo que eu dei lá atrás. Se você é um cara que sabe escrever muito bem, você pode usar isso para ser um repórter que denuncia abusos e ganhar um prêmio Pulitzer. Ou você pode ser um puta do estelionatário que ganha dinheiro manipulando eleição, igual aquele do filme do Brexit. Né? Ou você entra nas fake news e aí você começa a trabalhar para conglomerado, falsificando coisa e tal. Esses dois caras, em termos de inteligência, os caras podem ser tão inteligentes um quanto o outro. Você não é burro porque usa a clifa, pelo contrário. Os melhores políticos são gênios. Você acha que os caras que estão lá em Brasília são burros? Os caras não são, eles são malandros, os caras são inteligentes. Eles têm uma inteligência para o mal. Mas essa que é a pegada que a galera confunde. Você acha, mas aí eu vou para a clifa, eu vou ficar fraco e tal. Não vai. Eu vou dizer que existe poder. É óbvio que existe poder. Se você for o dono de um jornal de fake news, provavelmente você vai ser um cara rico. E provavelmente você vai ser um cara mais rico do que o cara que está tentando ter um blog, fazendo um trabalho sério e produzindo alguma coisa decente. Porque é o fluxo, né, que vai ter essa tentação, né, de qualquer jeito. O que a galera não consegue ver, mais ou menos assim, é que a clifa ela é um caminho de sacrifício, né? Ela é um caminho de autoenfrentamento. Né? Você vai enxergar... Você vai enxergar e corrigir, né? Outra história, por exemplo, o Michelangelo, quando ele terminou de fazer uma escultura de um cavalo, né, porque colocou na praça principal, o prefeito virou para ele e falou assim, cara, como que você conseguiu fazer isso, né? Só tinha um monte de granito, e aí você fez esse puta cavalo maravilhoso. E aí ele vira para o prefeito e fala assim, é fácil, eu só tirei o que não era cavalo. Então a moral da história é o seguinte, a gente também tem essas clifas, a gente tem esse monte de defeito. E aí, de repente, você entendendo eles, observando eles e se autolapidando, você vai fazer a tal da pedra bruta, a pedra polida, que seria o quê? Um mago na melhor perfeição que você conseguir. Mas você não vai conseguir ser o cara mais perfeito se você não entender a sua neura. Eu brinco e falo assim que todo mundo é mestre zen até levar uma fechada no trânsito. Aí o cara perde a estribeira, desce e sai na porrada com o outro motorista. Ou seja, você não dominou nada da sua essência. Os 7 pecados, né, os 7 vícios planetários, estão aí porque eles são o quê? Eles são simplesmente uma distorção das virtudes. Gula e caridade são as duas faces da mesma moeda. Jupiteriana. Imagina que eu te dou um monte de dinheiro, você tem um monte de dinheiro, muito mais do que você precisa. Você pode ser guloso e querer mais e mais e mais e mais, ou você pode repartir o que você tem a mais com quem tem menos. E aí você causa um efeito positivo. Mas nada te impede de você ser o cara da gula e querer mais e mais e mais e mais e foda-se os outros. Por isso que a Cliff ela é sedutora. Né? É muito fácil você virar e falar assim, porra, mas se eu fizer pelo caminho fácil, pelo caminho desonesto e tal, nesse mundo as coisas vão ser muito mais fáceis. Infelizmente vão. Mas aí faz parte de ser um mago. Né?